a literatura sobre o empresariado piauiense é praticamente inexistente. É impressionante. Eu tentei recolher, você tem material geral, né, sobre desenvolvimento da economia, mas especificamente procurando localizar, situar o chamado empresariado mesmo, aí a literatura é parca, né? E sobre os setores industriais, então, aqui é mais difícil. O que eu fiz, eu digo que foi difícil, porque eu tive que conversar com os empresários, né? Conversei com os empresários, alguns muito inteligentes, me deram quadros que me permitem trazer a vocês aqui anotações. Anotações. Eu, quem sabe, até escreva um artigo a partir dessas anotações, mas vou falar com os meus amigos das universidades, os professores, porque está aí uma temática não explorada, né? Porque, se não temos indústria expressiva, não significa que não mereça ser estudada. Antes, pelo contrário, é aí que se deve estudar mesmo para saber o que aqui há objetivamente de impeditivo, né, para que isso aconteça. Eu vou, então, da primeira parte, vou situar o quadro geral do desenvolvimento industrial no Brasil. Eu sei que o que eu vou dizer aqui é de domínio coletivo, não vou acrescentar nada, mas é bom pontuar para que as nossas reflexões sobre o Piauí nunca percam esse enquadramento geral, né? E nesse sentido, a primeira coisa a lembrar que das colônias, desse movimento, todo esse complexo de colônia legado pela Europa no século XIX, o Brasil tinha uma expressão econômica mais forte, e, não obstante, foi impedido de desenvolver sua indústria. E os fatores que os historiadores apontam era essencialmente a subordinação ao Reino Unido, né, que desincentivava, né, a, a produção industrial, queria o Brasil como mercado cativo, né? E depois entram a especialização na monocultura voltada para a exportação. Então, a concentração fundiária é uma das explicações para isso, a ausência de mercado interno, um mercado débil que não justificaria o desenvolvimento de atividades industriais relevantes. A história da indústria mundial mostra que três fatores foram fundamentais. Quando eu falo de indústria mundial, estou me referindo sobretudo à Europa, porque é daí é aí que a coisa se firma e daí que a coisa se expande, né? Então, o primeiro fator foi o mercado interno. O mercado interno foi se consolidando na Europa a partir da crise agrária, as cidades aparecendo como pontos de expressão política, de coordenação política, de ordenamento burocrático, pontos de serviço, pontos de cultura e, obviamente, concentrando capacidade de consumo. Então, à medida em que a demanda por mão de obra foi atendida a partir da crise agrária, a indústria impulsionou. O segundo fator foi o desenvolvimento técnico, né? As revoluções industriais são movidas a isso, as novidades que propiciavam um aumento extraordinário da produção. E o terceiro fator clássico é o da infraestrutura. A infraestrutura, até o século XIX, era muito mais assegurada ou orientada para, para o mercantilismo, né? Para o comércio, né? Para os negócios comerciais, enquanto que, particularmente, os meios de transportes que justificassem a distribuição do produto industrial era muito precária, né? Agora, aqui no Brasil, é, todo mundo consagrou essa expressão industrialização tardia, né? A primeira lei que garantiu algum impulso à manufatura brasileira mesmo foi de 854, a lei, aliás, 1844. Eu lembro da data porque ela corresponde mais ou menos à balaiada, logo depois da balaiada. A chamada Lei Alves Branco, que todos nós ouvimos falar na escola, essa lei impunha um imposto de importação. Portanto, para importar era preciso gastar dinheiro, era preciso ter investimento, e esse investimento representava um incentivo à atividade local. O produto sairia muito caro, né? E a importação começou a se voltar para a importação de maquinário.
Mas, de fato, nós só vamos ter desenvolvimento industrial, ou demanda mais objetiva, aí no século XX. E essa atividade vai se concentrar, ela é ensejada pelo capital oriundo do café, associado à exportação agrícola, e também os historiadores salientam a, a imigração como um dos fatores de impulsionamento. Mas todas as atividades mais relevantes da indústria brasileira foram inviabilizadas pela competição. Até então, no Brasil, a indústria brasileira foi inviabilizada. O símbolo disso foi o esforço feito pelo Barão de Mauá. Né? Mauá é o símbolo do sujeito um empreendedor com mentalidade avançada, audacioso, que soube jogar e conseguiu e foi boicotado, não recebeu apoio, brigou com o imperador, né? Foi alvejado também pela, pela inveja, vem aquele gaúcho metido a dono do mundo, e, enfim, a história de Mauá é bem conhecida, bem contada, e ela é simbólica. Agora, sob a ditadura, depois de 1930, que vão aparecer que vai aparecer as políticas públicas que permitiam, de fato, a industrialização. Isso consistia em valorizar o transporte e a energia. Transporte e energia. E também o desenvolvimento técnico, né? A tecnologia. Isso foi, a partir disso, vieram as iniciativas chamadas das indústrias de base, né? Se destacava a siderurgia, que foi possível no Brasil por conta da guerra. Um acordo entre o Vargas e o presidente dos Estados Unidos de que o Brasil se conduziria nos aliados, dentro do esquema dos aliados, né, em troca de determinados atendimentos. O principal deles era a Companhia Siderúrgica Nacional, um investimento. E essa Companhia Siderúrgica Nacional foi realmente um momento de impulsionamento, porque até então importar o aço inviabilizaria o empreendimento industrial do país. Até então, o petróleo não, o petróleo era sabotado, só veio a, a tomar pulso nos anos 50, nos anos 50, mais ou menos tudo no mesmo período, a criação da Petrobras, do CNPq, em vista da capacitação técnico-científica, e o BNDES, né? Na época era o BNDE. Então, esses fatores permitiram. E logo em seguida nós temos a experiência do JK, do Kubitschek, que foi aonde ocorreu a maior aceleração da atividade industrial no Brasil. Essa orientação governamental era de abrir as portas para a indústria estrangeira, capital estrangeiro, para a tecnologia estrangeira. Houve uma expansão rápida, e essa expansão gerou como subprodutos, diversos subprodutos, permitindo o aparecimento de diversas empresas nacionais. Agora, o impulso no que diz respeito à infraestrutura foi notável, porque o Brasil não tinha nem ferrovia, nem cabotagem que suportasse o comércio de manufaturados, e a cabotagem, e estradas, né? Estradas que permitissem acesso. Enfim, era um panorama de muita dificuldade para a indústria. Isso também, no que diz respeito especificamente ao Nordeste, houve o primeiro gesto assim mais poderoso, que foi a política da Sudene, que o Nordeste precisava ser industrializado, que a saída era a indústria, e as leis de incentivo fiscal. Ficou muito famoso, da nova geração talvez nem se lembre, eu não conheço, o chamado artigo 3418, que era que garantia a possibilidade de investimento financeiro em condições vantajosas para o investimento industrial no Nordeste. Pois bem, esse é o panorama geral que a gente pode dizer que vai se arrastar sobre a ditadura. Né? A ditadura, particularmente na última fase, valorizou a indústria, né? Daí que para alguns, entre aspas, nacionalistas, há elogios a ser feito particularmente ao Geisel, né? Por conta do seu apoio à atividade industrial brasileira. Agora, o que se passa aqui no Piauí, né? Antes de entrar no Piauí, eu anotei aqui
A experiência da Sudene e o impulsionamento da indústria de base, ele beneficiou originalmente dois estados, os mais poderosos, a Bahia e Pernambuco. O Ceará ficou meio de aguardando, né? Ele foi retardatário no processo de industrialização do Nordeste. Hoje, o Ceará se destaca. O Ceará sofreu transformações na sua estrutura econômica importantes nas últimas décadas, né? Mas no final do século passado ainda, enfim, perdia de longe para Recife e para Salvador. Não obstante, em todos esses estados apareceram iniciativas que formaram cadeias produtivas, ativando as atividades industriais. Uma delas, que eu menciono como exemplo, ou duas delas. A primeira, a de óleos, sobretudo a castanha, que nós já mencionamos aqui em outras aulas, e a material de construção civil. Algumas iniciativas foram notáveis nesse sentido, eu diria até audaciosas, né? Porque o Ceará, por exemplo, tem indústria química, indústria já há bastante tempo, né? Bastante tempo o Ceará tem indústria química. E as atividades de têxteis, né? Em todos os estados apareceram iniciativas, todas elas foram comprometidas, inclusive em Fortaleza, que teve cotonifício, né? O famoso, eu até conheci, porque morava perto, né? E o dono morava em frente à minha casa, né? Aliás, eu morava em frente à casa do dono, né? Que era o Filomeno Gomes, Pedro Filomeno Gomes, né? Pois bem, apareceu certa diversificação no que diz respeito à indústria alimentar, e, enquanto isso, o Piauí teve uma experiência relevante, economicamente relevante, que foi a industrialização em Parnaíba, há um século atrás. Qual a característica dessa industrialização parnaibana? Nós já comentamos isso aqui, mas eu retenho a característica principal. Era uma industrialização voltada para a exportação. Era uma industrialização que estendia o núcleo da atividade principal. A atividade principal era o comércio, a exportação. Então, todos os industriais daqui estavam visando o mercado externo e estavam ligados naquilo que o comércio internacional demandava. Era o óleo, era a cera. No que diz respeito à borracha natural, nada, nenhuma iniciativa foi feita. Porque todos nós sabemos, o Brasil foi importante exportador de borracha natural e o Piauí, o Ceará também, né? O Piauí se destacou na produção de maniçoba, boa parte da nossa produção era exportada pelo Ceará, saía pela fronteira, né? Ou então por outros estados, por Pernambuco, mas eu ainda cheguei a entrevistar coletores de maniçoba no sul do estado, e gente que se lembrava dessa fase áurea. Mas nada de fato em termos de industrialização. Durante muito tempo, a industrialização do Piauí aparecia como bebidas e massas, em, em pequenos empreendimentos. Nada que fugisse a isso. Agora, o Piauí estava formando já o seu mercado interno. Portanto, tinha as condições do ponto de vista do comprador. O comprador estava aqui, né? Mas o que predominou foi a tendência de comprar onde fosse possível, ou onde fosse mais barato, e, e aqui distribuir. Não, essas iniciativas, à exceção de cerâmicas, não houve sequer avanço na construção civil, apesar desse crescimento excepcional de Teresina. Como é que se concebe o crescimento tão vertiginoso de uma cidade, num estado que não produz material de construção? Não é? Eu fiz essa pergunta a diversos empresários, inclusive da construção civil. Eu conversei com meia dúzia de empresários, eu não vou citar o nome aqui, porque é uma situação delicada, mas eu coloquei perguntas bem diretas. Alguns me surpreenderam pela capacidade de refletir no longo prazo, né? O que eu posso, estou sistematizando essas informações, vou prolongar as conversas, quem sabe, já disse, até escreva sobre isso. Mas eu registro o seguinte: o Piauí perdeu a competição no que diz respeito à infraestrutura.
Para desenvolver a atividade industrial, você precisa de canais de exportação, meios objetivos de exportação, transporte da mercadoria. E o Piauí tinha uma estrutura para transportar boi. O Piauí veio a ter estradas de rodagem muito recentemente, e a experiência da estrada de ferro foi limitada, tinha um percurso pequeno e foi tardia, né? Chegou muito atrasada em relação aos outros estados. E, finalmente, no item eletricidade. A eletricidade é fundamental, a energia, né? E nós ficamos muito tempo à míngua de energia. Eu era criança e lembro bem aqui em Parnaíba, é, a luta do pessoal mais aquinhoado para assegurar uma energia básica para a vida urbana e a dificuldade de se mover qualquer iniciativa industrial por conta disso. Aqui ainda havia empresário com capacidade de oferecer certos serviços que o Estado não garantia. Esse da energia elétrica foi um deles. Mas tem outros, por exemplo, da comunicação. Foi também iniciativa empresarial. Há uma outra coisa também fundamental, que foi a saúde, né? E a saúde pública, quer dizer, o atendimento em saúde do Piauí em Parnaíba foi basicamente garantido por essa burguesia comercial. Essa burguesia comercial é que segurou uma casa de referência, que foi a Santa Casa de Misericórdia, segurou o leprosário. Naquela época tinha uma importância fundamental. Parnaíba prestou serviços nesse sentido a diversos estados, porque vinha gente de todo canto para ser atendida aqui em Parnaíba. Já há certas monografias modestas, né, sobre essa experiência do leprosário, mas vale a pena isso ser objeto de um estudo especial. Tanto a Santa Casa quanto esse conjunto de iniciativas revelou a configuração de uma burguesia mercantil dotada de certa sensibilidade, o que não se verificou com o conjunto do Piauí. E o que também foi uma sensibilidade que morreu na ocasião em que o produto piauiense perdeu preço no mercado externo. Por isso que eu digo, essa indústria daqui era de pés de barro. Por quê? Porque era assentada exclusivamente na demanda externa. Ou seja, a depender do humor do mercado externo, isso poderia ir para frente ou não. E não foi. Então, o que nós temos hoje é um cemitério de indústrias e uma eterna lamentação por um passado pujante. Por outro lado, no restante do Piauí, as iniciativas foram todas de pequeno porte. Nunca teve, assim, um empreendimento que chamasse a atenção. Uma, uma quarta condição para o desenvolvimento industrial é o conhecimento técnico. E, nesse sentido, o Piauí estava em situação desfavorável, porque aqui nós demoramos muito a termos ensino superior. Nós já falamos disso, já fizemos referência a isso, mas é sob a ditadura que vai se consolidar a universidade, e geralmente a universidade é concebida de forma totalmente desvinculada das necessidades de um aumento da produção econômica, da produção industrial, nem se fala disso. É curioso, né, que Parnaíba tenha tido como primeiro curso superior a escola de administração. Quando as empresas estavam se acabando, teve essa iniciativa de organizar um curso de administração. Administração do quê? Quando a estagnação já estava plenamente configurada. O que diz respeito à Universidade Federal do Piauí, da mesma forma, parecia que a universidade estava destinada a oferecer diploma de curso superior e formar, inclusive, gente muito capaz que disputou com êxito empregos fora do Piauí. Muita gente do Piauí se formava no Piauí, se forma, né? Acho que essa coisa continuar. A capacidade de absorção de, de gente formada, gente com curso superior, e particularmente os cursos técnicos, é muito, muito limitada. Então, nós investimos em educação superior para oferecer técnicos, oferecer capacidade tecnológica para outros estados. Uma das coisas mais marcantes dessas conversas que eu tive foi a reclamação generalizada em torno da infraestrutura, que não haveria um plano de infraestrutura que garantisse rentabilidade ao desenvolvimento
industrial, né, às iniciativas industriais. Também um ceticismo completo em relação a essa zona de processamento e exportação e esses distritos industriais, que oferecem, sem dúvida, certa infraestrutura. Nenhum dos empresários com os quais eu conversei acredita no porto, né, o porto da Parnaíba. Acha todos eles, nenhum deles aposta nisso. Aposta na possibilidade de nós termos, se eu vou me meter a produzir, tem escoamento, né? Nem mesmo acreditam, eu insisti, eu fiz essa pergunta a dois deles, é, e, e nessa produção de grãos que já existe, a infraestrutura não é eficaz nem para isso, eles responderam que não vai ser possível. Esse porto não facilitará nem para a produção de grãos. Aí vai para outras vias, o grão sai daí por outros rumos. Então, além é, dessas debilidades, eu insisti muito em torno da mentalidade empresarial. Mentalidade empresarial. Eu fui direto assim, a mentalidade empresária industrial no Piauí, todos disseram não. Não, o empresário do Piauí não tem mentalidade industrial. Não há exceção. Né? Não há exceção. Teve experiências baseadas em amparo público e experiências descontínuas. Experiências descontínuas. Aí começaram a contar as histórias dos laticínios, dos, das, dos frigoríficos. Eu anotei um bocado de coisa aí, particular sobre o Frepisa, né? O Frepisa, que foi uma iniciativa estatal originalmente. Daí eu perguntei o seguinte, por que o industrial não lutou para ter condições de desenvolver seus projetos? Se é que havia projeto. Né? Aí eles falaram o seguinte, todos, aplicação de renda é dinheiro muito mais garantido do que a aplicação industrial. É isso. Eles têm mentalidade rentista. Rentista. Aí outra pergunta que eu fiz, e a aplicação na especulação imobiliária? Todos fazem, todos jogam. Ou seja, é, teve dinheiro, teve recurso, inclusive recurso oriundo de rendas financeiras, de aplicação financeira, aplica em terreno, aplica em imóveis. Um deles salientou o seguinte, que a valorização da terra no Piauí, sendo baseada nessa monocultura exportadora, despertou o interesse do rentista para a aplicação em imóveis. Então, nós temos esse panorama. Eu explorei bastante essa questão técnica, se por acaso não falharia aí uma disseminação do conhecimento técnico que permitisse ao empresariado vislumbrar a possibilidade de manufaturas que demandariam um planejamento mais rentável, tudo, e secundarizaram o problema. Achavam que não era por aí, que quando você quer produzir, quando você quer manufaturar, você busca onde tiver mão de obra e traz. Ou seja, achei chocante esse negócio. Eu não tenho nada a ver com a universidade. A universidade não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com a universidade. A universidade é lugar para distribuir diploma para os meus filhos, para o meu neto. Né? É por aí. A falta de nexo entre a produção do conhecimento, entre o aprendizado e a atividade industrial propriamente dita, para mim foi uma coisa chocante. Não deveria ser, porque nós temos aí a universidade vivendo muitos apertos, e passei minha vida na universidade, e sei que nunca tivemos. Participei muito de movimento em defesa da universidade, comandei greves nacionais, e eu nunca vi empresário defender a universidade pública. Nunca vi. O que eu vi foi empresário investindo no ensino privado. E o investimento no ensino privado era facultado com a fragilização do ensino público. Ou seja, a decadência da universidade, a paralisação da universidade, favorece a essa outra atividade. Mas eu quero voltar aqui para a mentalidade industrial. Aí eu perguntei se essa tendência para especulação imobiliária, ela tinha seu atavismo, ela poderia estar assentada aí na tradição pecuarista. Eles acham que não. Acho que pode ter alguma coisa, assim, o pessoal gosta de ter terra, julga importante, porque tem propriedade e tudo,
Isso foi eu já provocando as conversas, né? Provoquei à vontade. Mas acha que o essencial do interesse pela aplicação em imóveis se deve ao crescimento do valor em decorrência da monocultura. Foi, de fato, a valorização do cerrado que teria impulsionado essa especulação imobiliária. Hoje, quero fazer o registro aqui, quando eu falo isso, fico logo esperando a intervenção dos agrônomos, ou das agrônomas, que hoje estão ausentes, porque uma delas está fazendo aniversário. Então, a turma da agronomia hoje está reunida, diversas me escreveram dizendo que iam comemorar lá o aniversário. Mas se alguma delas estivesse aqui, certamente tem alguma. Acho que. Boa noite, eu estou aqui, mas eu sou só ouvinte hoje. Eita, só tá aí a Terezinha. Pois bem, então é isso. Foi isso que me foi salientado. Essas conversas, o pesquisador, quando conversa, ele faz suas anotações, ele passa depois a uma checagem para saber se isso bate com a opinião muito particularizada ou a opinião que já entra no senso coletivo, né? E, enfim, vai refletindo e juntando peças para explicar. De toda sorte, é notável que, ao longo da história, o esforço pela infraestrutura, né, pelo estabelecimento da infraestrutura, foi muito fragmentado no Piauí. Quem pensou estrategicamente esse sistema de estradas foi o Alberto Silva, né? Engenheiro, essas ligações, essas grandes ligações que nós temos. E só muito recentemente, quando o preço da, da construção estava bem mais acessível, bem mais, sabe, é que o Piauí conseguiu ligar o conjunto dos seus municípios. O grande empreendimento em transporte no Piauí foi muito retardado. E diz respeito à energia, do mesmo jeito. Só agora, já sob o governo do PT, Lula, né, os seus projetos de estender a energia elétrica, conseguiu espalhar energia pelo Piauí, né, nos últimos 20 anos. Mesmo assim, não é uma energia que garanta a demanda industrial. E essa produção de energia que está sendo feita aqui, energia eólica, energia solar, ela não está voltada para uma demanda local. Isso não serve, não é exatamente um impulsionamento. Um industrial pegou e me disse assim, eu vou omitir aqui um negócio dele, né, para não identificá-lo, é facilmente identificável. Eu queria botar isso aqui em Teresina, mas fui obrigado a botar em Timon, porque os custos seriam muito melhores. Haveria muito mais rentabilidade. Eu disse rapaz, o Piauí produz tanta energia, por que que não... Mas o problema é que, a energia tem que chegar no volume certo, em determinado local, só o investimento que eu faria para isso seria muito grande e não haveria investimento público. Não haveria disposição de investimento público. Aí eu fiquei assim, imaginando, uma janela solta falando. Eu fiquei imaginando assim, se o Piauí teve alguma vez um programa de desenvolvimento industrial concatenado, sabe? Sustentável, alguma. Eu sei que ele ficou de fora daquela onda da Sudene. Era chocante como o 3418 não repercutiu no Piauí. É uma pena que o César Forte esteja aqui, porque nessa época ele trabalhava comigo. Aliás, eu trabalhava com ele, porque eu passei menos tempo que ele. E, é, e a gente, rapaz, que fiasco. Nós vimos uma diversificação do parque industrial de diversos estados, e aqui não soubemos aproveitar essa onda dos incentivos fiscais. O que se fazia na época era um exercício de atração de investimento. Então, era oferecer vantagens, como, por exemplo, terreno, treinamento, isenção de imposto, para industriais que quisessem se instalar no Piauí. Mas isso aí todo mundo oferecia. E o Piauí era um mercado secundário e terminou nessa guerra, chama de, né, guerra fiscal. Nessa guerra, o Piauí terminou ficando para trás. Eu é, me intriguei, vivo intrigado, particularmente com uma coisa: o fato de nós não produzirmos, de não processarmos alimentos. Porque já que é tão fácil, tão fácil não, as condições são tão interessantes para a produção
agrícola no Piauí, por que que isso não se estende e se viabiliza para a manufatura, para o processamento? Eu digo a vocês, tem que estão aqui presentes, dá para você sustentar aquela janela lá? Uma ventania danada aqui. Então, aquele depoimento do Bebeto, para mim, foi a coisa mais contundente, chocante, ao longo de todo esse curso. O Bebeto é uma pessoa muito séria, é uma pessoa muito honesta, uma pessoa simples, uma pessoa corajosa. E o depoimento dele foi aquele, no final, aquela frase final dele, né? Cansamos. Ele estava falando acolá por um coletivo de homens, de empreendedores, que ficaram décadas tentando viabilizar a agricultura de irrigação e produção de alimentos. Então, eu fico intrigado, por que que não aparece, né? Nós temos aí, em todos os estados do Nordeste, iniciativas agroindustriais. E aqui no Piauí, nós temos alguma coisa nos laticínios. Nos laticínios. Eu peguei uma das pessoas que conversou comigo falou longamente da experiência da Delta. Eu acho que o Regis talvez tenha coisa que talvez conheça um pouco desse negócio. Aí eu ouvi horas de histórias sobre a Delta, né? E essas novas empresas voltadas por eles. Mas não, não consigo aceitar com tranquilidade o fato do maior estado de maior produção pecuária do Brasil não ter prosseguido na senda da industrialização de alimentos. Hoje a gente não come uma goiabada de supermercado produzida no Piauí, isso é barra. Né? É barra. Não produzimos uma lata de leite condensado. E até tempero você compra de fora. Eu entro aqui no último item que eu tinha anotado. A atração de grandes varejistas e monopólio do varejo, isso me parece ser mais um baque sobre a indústria piauiense. Porque quando essas grandes cadeias chegam, essas grandes cadeias de comerciais, elas chegam já com um fornecimento sincronizado a partir do Sudeste. E o que elas fazem é trazer produtos industrializados fora e aqui oferecem a um preço que talvez a iniciativa local não possa superar. Enfim, eu já conversei muito no passado com prefeitos de Parnaíba, com ex-prefeito, eu não vou mencionar, mas me chamava a atenção disso. Rapaz, se você está trazendo esse grande grupo comercial, você vai fechar um bocado de bodegueiro. O bodegueiro, é, ele garante melhor a sustentação da família. Esses empregos aí são poucos. O pequeno comércio é fundamental para oferecer ocupação, oferecer dignidade. Manuel, tá sem som. Manuel, abra o seu microfone. Espero que eu não tenha falado muita coisa sem microfone. Estão me ouvindo, né? Eu estava falando do efeito dessas grandes cadeias, dessas grandes cadeias de comércio, né? Há muito tempo que eu insisto que a principal impacto disso, impacto negativo, é sobre a indústria. Isso é inibidor da produção industrial. O sujeito compra em escala, fora, e transporta, tem esquema logístico, e se inviabiliza, digamos assim, uma produção mais modesta. Tanto é que, concretamente, amigos, não temos nenhuma indústria do produto mais consumido, industrializado, que é da massa, né? Não temos. Nós somos mercados para as grandes empresas aí de trigo, né? Os grandes moinhos, sobretudo de Fortaleza e São Paulo. E essas grandes cadeias são ligadas a esse processo de produção em larga escala. Para mim, o maior desafio, no sentido de desenvolver a indústria do Piauí, é pegar exatamente o pequeno. É conseguir viabilizar, né, o pequeno empreendimento, formando cadeia, estimulando cooperativas, garantindo circuitos comerciais, promovendo qualitativamente. Não vejo outra alternativa
para nós fugirmos a essa cena. Mas eu já estou falando aqui há muito tempo, certamente há quem queira dar opinião ou fazer pergunta. Manuel, Pois não. é o Paulinho. Oi, Paulo. Olha, Manuel, esse teu papo de hoje assim, foi bem revelador, sabia? Muito bom, Foi bem o quê? foi muito revelador, entendeu? Sim. É, foi uma coisa que saiu assim naturalmente, e umas coisas, inclusive, que eu já pensava, né? Só faltou você dizer que a elite econômica piauiense é burra. Eu já tinha essa ideia, porque a nossa economia é muito extrativista. A pecuária não passa a pecuária extensiva, ela tem um lado muito de extrativismo, né? Depois vem a maniçoba, a carnaúba, oiticica, etc, peles, né, etc. Pois bem, onde é que foi toda essa renda gerada por essas atividades econômicas que não foi capaz de gerar um capital de inversões, né, na indústria, por exemplo. Quer dizer, essa história de esses teus entrevistados aí, eles fazem isso há muito tempo, né? E tem que ter investimento público, Assim, né? você diz que o rentismo, eles praticam o rentismo há muito tempo, é isso que você está dizendo? Eu estou dizendo que a elite econômica, nas suas várias épocas, né, ciclos econômicos, eles sempre reclamaram do poder público, investimentos, mais investimentos. Tá? E não fizeram o dever de casa. É por aí. Você falou em ensino superior. É verdade mesmo que a classe média, ela, ela formou advogados, a daqui, né? Médicos, né? Odontólogos que não pagavam a universidade, né? A universidade pública. Mas antes não tinha escola pública no Piauí. Tinha escolas, o Piauí sempre teve escolas privadas. Para você ter uma ideia, a primeira escola pública do Piauí, de Teresina, aliás, construída para ser uma escola, que teve a participação do engenheiro Lulu, Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves. Eu estou falando ofegante porque eu estou fazendo aqui uma caminhada. Ali fica na Praça do Filho Pisa, né? Que ali era a escola pública, né? O primeiro nome dela foi Demóstenes Avelino, que ele morava ali perto. E aí, o Lemos Cunha, na Revolução de 30, os bacharéis foram lá e pediram a ele, olha, aqui deve ser a, a faculdade de Direito. E imediatamente ele cedeu o prédio para funcionar a faculdade. Quer dizer, um investimento público que era para a educação, para a cidade, da capital, não tinha ainda. Tinha a escola normal, né? Mas aí, para a formação de professores, né? Escola, então, só faltou você mesmo dizer que essa elite econômica, ela vem, esse atavismo que você falou aí, ele está presente ainda. Está muito presente. O último empreendimento, né, público da pecuária, que eles sempre tiveram, os grandes proprietários, foi o Fripisa, né, e foi um grande... e por que deu errado, né? Até um prédio, foi construído numa praça de Teresina, num local público, né, e hoje está lá, ainda totalmente entregue às praças, né? A praça não é... A praça pública é até um bem do povo, patrimonial. A prefeitura não pode nem fazer não pode alienar um bem público como uma praça. Então, mano, é por aí mesmo. Eu acho que o que esses teus interlocutores disseram, sim, eles não fizeram o dever de casa, né, que deveriam ter feito, e jogam isso para o poder público. Sempre vai lá para o poder público. E olha só que o poder público, quem está com o poder público? Quem está com as decisões, né? Para onde vai o dinheiro? Né? A merreca, o pouco dinheiro. Então, a pergunta que eu vejo mais assim, que eu te faço agora, esse capital que foi acumulado desses diversos ciclos econômicos, né, no Piauí, rendeu o quê? Gerou o quê? Né? Não estaria aí uma resposta para essa falta de indústria no Piauí? Seja mesmo, como você fala aí, uma indústria primária como a indústria alimentar. É por aí. Quero te ouvir. Manel, Sim. é o Oscar. Oi, Oscar. Eu queria colocar aqui uma coisa aqui, para no seu comentário você já falar da minha intervenção e da intervenção do Paulo. Durante sua explanação, você falou aí do desenvolvimento industrial do Ceará, Pernambuco, mas eu senti falta de alguma alusão ao Maranhão e ao Rio Grande do Norte, por exemplo. E a Bahia? A Bahia é um caso clássico pelo tamanhozão dela, né? Então, eu diria assim, Salvador, está muito fácil da gente entender algum dinamismo daquela área ali. Mas aí tem o interior da Bahia. Hoje, quando a minha memória busca o interior da Bahia, só me vem em mente a área do agronegócio. No mais, o que me vem em mente é uma aridez sertaneja como o nosso Piauí aqui. Maranhão, se você tiver alguma informação, deixe ela aqui para mim ouvir. Agora, essa comparação com o que fazem Piauí e Ceará, aí eu tenho uma outra indagação para você. Não foi
o período do PSDB no Ceará que impulsionou aquela industrialização de lá? Ótimo, ótimas as perguntas. Nós temos aqui um privilégio da companhia do Regis. O Regis é um piauiense que conhece a Bahia mais que todo mundo. Regis, É, essa alusão que o Oscar fez sobre a realidade baiana, o que você diz? Manuel, eu quero fazer uma retrospectiva com relação à minha ida para lá. Cheguei em Salvador em 1959. Naquela ocasião, nenhuma cidade do interior tinha a importância da Parnaíba. Parnaíba já estava no final do seu apogeu, né? Não tinha Feira de Santana, não tinha Vitória da Conquista, não tinha Itabuna, não tinha Juazeiro, não tinha. Todas eram inferiores à Parnaíba. Feira de Santana foi uma opção com o tal do artigo 3418 da SUDENE, e criaram uma distinção entre investimento nas capitais e com mais vantagem para quem investisse no interior. Não sei dizer os artigos que levaram a isso. Feira de Santana hoje é quase uma Teresina. Vitória da Conquista tem 2 vezes Parnaíba, ou mais, e por aí vai. E o que eu sei lá do desenvolvimento industrial de Salvador aconteceu na década. Eu era estudante ainda de arquitetura, em 62. Os políticos da Bahia conseguiram, com o governo federal, recursos para a implantação da USIBA, Usina Siderúrgica da Bahia. E a Bahia teve, inclusive, saiu do escritório que eu estagiava, que era um ponto de encontro da inteligência lá da Bahia, Rômulo Almeida, era aquele pessoal todo de arte, de Carimbé, Jorge Amado, se encontravam lá e eu piruava as conversas, entendeu? Bom, surgiu de lá a ideia de criar uma infraestrutura para, a partir da usina siderúrgica, uma indústria de base que iria demandar o desenvolvimento de outras indústrias de médio tamanho, e etc. e tal. Isso foi feito. Inclusive, é o primeiro distrito industrial planejado do país. Da mesma forma, já no governo Geisel, como você se referiu, dando um apoio impressionante à indústria petroquímica, lá em Camaçari. Eu participei desse trabalho na implantação, acompanhando o projeto de elaboração do plano piloto do Polo Petroquímico de Camaçari e depois na implantação da infraestrutura. Então, a Bahia sempre lutou, Antônio Carlos Magalhães, sei lá quem, aqueles caras que eram influentes lá, brigando por atrair recursos. Eu acho que tem que ter a participação de político brigando lá em cima. Isso é que eu observo. A Bahia ganhou esse centro industrial de Aratu, primeiro, depois o Polo Petroquímico de Camaçari. Recife, Pernambuco ganhou o Porto da Suape, com toda uma infraestrutura para receber indústrias pesadas. O Ceará, mais adiante, mais tarde, recebeu lá o Porto do Pecém, também cuidou de infraestruturar uma área imensa para receber. Estão lá no ponto de receber esse negócio de petróleo, como é? Tem Mataripe, que foi privatizada lá em Salvador, lá na Bahia. Refinaria de petróleo e em siderurgias e tal. Então, o que o Piauí fez? No Piauí não tem nada. Ninguém se mexe para ter, ninguém briga, ninguém, sei lá. Eu sei que o Maranhão tem toda essa, junto com o Carajás, essa ferrovia, esse porto fantástico, porque a natureza lá beneficia um calado de navios que só tem na China, que vai para lá e carrega o tal do minério de ferro, e são beneficiados com investimentos, grandes investimentos do governo federal. O Piauí não tem nada. Tem o contrário. E eles investem na ferrovia transnordestina, que não beneficia o Piauí em nada. Aquilo vai beneficiar o porto lá do Pecém e o Suape. A direção da ferrovia vai para esses 2 portos. Então, tem muita coisa errada aqui no Piauí. Eu fico muito triste com isso e não entendo também por que é esse atraso. Logo que eu chegava aqui, diziam: não, os políticos daqui só brigam por empregos. Não se preocupem em industrializar, como você já demonstrou aí. Esse é o que eu acho. Olha, tem diversas. Excelente a sua fala. Tem diversas coisas a considerar. O Regis, você tem de memória a construção de Paulo Afonso? Não, não. Paulo Afonso teve aquela iniciativa privada lá do Delmiro Gouveia, que a Inglaterra destruiu lá a pequena usina dele e a fábrica de linhas, né? E agora, Paulo Afonso mesmo, eu tive lá, porque na época que eu era gerente de desenvolvimento urbano do BNH, foi oferecer recursos para eles elaborarem plano diretor da cidade. Mas foi um contato mais da própria construção de Paulo Afonso. O escritório que eu trabalhava, do professor Jorge Rebouças, chegou a projetar alguns equipamentos lá, tipo o hotel, que eu me lembro assim. Eu via conversas, mas eu conheço pouca coisa. Uhum. Eu perguntei pelo seguinte, porque essa iniciativa cultural de Paulo Afonso foi uma peça-chave, um momento de funcionamento aí da economia baiana, né? E me parece que ela precedeu as outras iniciativas do conjunto nordestino.
tem a Chesse, né? Bom, o Oscar me lembra aí, há pouca menção ao Maranhão. Maranhão não é Nordeste. Maranhão está incluso no Nordeste, meio forçado, né? Maranhão tem água demais. E tem uma paisagem bem distinta e uma tradição também muito, que não cola, né? Não cola com a realidade que nós estamos discutindo. O Piauí é uma situação meio intermediária. Se o Maranhão já é a Amazônia, o Piauí é intermediário. Nós temos realmente aqui, nas, no, no, nas proximidades do Parnaíba, uma pluviosidade subamazônica e uma cobertura florística absolutamente distinta do que nós podemos estabelecer comparações com o Maranhão, mas com comparações com o restante do Nordeste Oriental, aí não dá, né? Acerca dessa, você falou aí, dessa, vou classificar, você não usou a palavra, eu estou usando, né? Como? Mentalidade parasitária, Sim, sim. estou usando o termo de mentalidade parasitária. Está dando para ouvir? O som está Sim, bom? estava meio enganchado, mas deu para entender. Eu não sei te Mentalidade, explicar. Eu sei que na é, época que eu era jovem por aqui, eu sei, e a gente não tinha outra opção de estudar, tinha que sair, né? E a vontade era de estudar, ir para fora, estudar, se preparar e voltar para ver se acontecia se fazia alguma coisa de desenvolver isso aqui. Era essa, mas é meio difícil, me sinto meio frustrado com essas coisas, embora eu tenha feito alguma pouca coisa aqui em Parnaíba. pois é isso. Acerca dessa mentalidade de pedir um emprego, eu tenho inclusive a minha experiência pessoal, né? A minha experiência pessoal. Eu morei com meu avô, era jovem, já metido a subversivo, né? Lendo coisas que ele não gostava, mas que ele não proibia, né? E a minha avó me dizia para eu me aquietar, para eu não ficar dando muita opinião, para eu ouvir mais, né? Para eu me preparar para um emprego, que o meu avô poderia me arranjar um emprego. Aí eu me lembro dele dizendo: o meu neto não vai precisar de emprego, ele já tem emprego se ele quiser, né? Ele trabalha comigo, né? Mas essa mentalidade da vovó, né, de arranjar um emprego, é a mentalidade predominante. Ainda, tal E do isso emprego aí, federal. pois é, e isso aí me parece assim, está montado, está assentado nessa tradição pecuarista, sabe? Do grande latifúndio no qual o senhor, né, vê, garante o poder, legitima o poder através do sistema eleitoral, e, em troca, ele coloca os seus no aparato público. Isso está muito descrito em relação a Minas Gerais pelo Vitor Luiz Leal, né? Ele estudando o Vale do Jequitinhonha, que essa parte de Minas que mais se aproxima da realidade É a da região mais realidade, pobre. da realidade nordestina, inclusive fisiograficamente. Tudo bem, nós temos aí a Teresita dizendo que tem muita água e o DH é baixo. Faltou eu completar. É completamente distinto o caso maranhense e a pobreza do Maranhão é chocante. Em que pese temos aí tido experiências novas com o Fábio Dino e tudo, houve renovação. Antes se responsabilizava muito o Sarney. Sarney era o culpado de tudo, né? Mas, na verdade o Maranhão teve um bom período governado pela esquerda e a transformação do Maranhão se deveu à clássica exportação, ao impacto da exportação de minério. É isso aí. A realidade maranhense não foi alterada. Nós estamos aqui, isso aqui é muito próximo, atravessar o rio e tem entrar no Maranhão. E o Maranhão não oferece alternativa. A alternativa que o maranhense aqui do Nordeste maranhense tem é, exatamente o Parnaíba, por incrível que pareça. No passado, o Felipe Mendes gosta muito de registrar isso, né? Que o conselheiro Saraiva fundou Teresina, escolheu aquele lugar para fazer confrontação com o Caxias, que era um polo bem ativo, né, no século XIX. Né? Mas olha, o Oscar, não sei se o Oscar já saiu, né? Acho que já saiu. O Oscar tem tempo mais curto. Enfim, o Maranhão não encontro muito termo de comparação. Quanto a essa mentalidade do parasitária, né, buscar a máquina pública, é assim que eu vejo. Ela advém do, da pecuária extensiva. Aquele grande senhor que tinha muita terra, mas vivia na pobreza, prestava serviços eleitorais e, em troca,
em troca ele queria a colocação dos seus, né? Colocação dos seus no esquema público. Acho que isso talvez ainda seja prevalecente, né? Seja marcante, e enterra, né? Essa aula teve a seguinte dificuldade: eu não consegui ler uma linha acerca da mentalidade empresarial que eu acho assim que é um problema tão evidente, mentalidade industrial que é uma questão tão evidente que me choca a pesquisa sociológica, econômica, história, terem menosprezado isso como tema de estudo, sabe? E eu estou fortemente inclinada a escrever sobre isso. Eu fiquei impressionado com a ausência de literatura. E eu vou ver, vou continuar conversando. Paulo, as conversas que eu tive, particularmente ontem e hoje de manhã, me remeteram à longa exploração que eu fiz com o senador Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves. Quem pegar o livro, que os netos me contaram, vê lá que eu insisti bastante para que ele oferecesse explicações, ele é um homem de cara de mentalidade moderna, acerca da paralisia econômica que não permitia a diversidade. Isso fez com que o Luiz Mendes, senador, se referisse às iniciativas de modernização da agricultura. Realmente ele foi um modernizador. Se preocupou com estrada, ele se preocupou com urbanização, com saneamento e com o ensino de técnicas agrícolas. Foi um homem assim, era um, era um sujeito de visão avançada. Talvez naquela época ninguém nem soubesse o que era engenharia. A imensa maioria, inclusive da elite, não tivesse noção do que era engenharia. Mas o Luiz Mendes era um engenheiro muito, muito bem formado, com um grande lastro cultural e uma pessoa profundamente assim, entusiasmada, morreu entusiasmado. Eu conversei com o Luiz Mendes até poucos meses antes de sua morte. Né? Ele conversava comigo com uma vontade de falar, e escrevia, né? Escrevia muito. Eu devo ter carta dele aí. E aí, um homem neto de vaqueiro, formado num lugarzinho lá em Amarante, que não conhecia nada, inteligente, foi para fora, ganhou visão ampla e, ao voltar, sabe quando é que ele chegou? Em 1917, se eu não me engano. Vejam, 1917. Aí começou a ensinar o básico do básico do básico para a elite piauiense. Né? E a água do vaso sanitário não podia ser jogada nas ruas de Teresina. Né? E se continuassem fazendo aquilo lá, né? O senhorio continuasse fazendo aquilo lá, não tinha um hospital que desse jeito. Né? Ela seria realmente... Então, era essa a elite que nós tínhamos. Ele insistiu, participou dos movimentos mais importantes, até que a derrocada foi quando aliou-se a um outro modernizador, que foi o Rocha Furtado, né? José da Rocha Furtado, também neto de vaqueiro. E aí teve aquela rejeição feroz a esse pequeno grupo, eu digo um grupo, pequeno grupo, porque tinha outro também que se destacava, inclusive com fama de comunista, que era o Antônio, doutor Antônio, quem me ajuda? Doutor Antônio Maria Correia. Antônio Maria Correia. Ele exerceu 2 mandatos de deputado federal, era um grande médico, primo de Rocha Furtado, também com mentalidade avançada, também tomando iniciativas de soberania nacional, de defesa nacional, entrava no grande debate político brasileiro, que é muito raro o piauiense fazer, da política piauiense, e eles foram massacrados. Eles foram massacrados. Todo mundo teve que sair daqui. Saiu daqui e saiu como ladrão, saiu como coisa que não presta, saiu carimbado. Os dois, o Rocha Furtado e o Antônio Maria Correia, foram para Fortaleza. Né? Lá se destacaram como expoentes da medicina e executivo público. O Rocha Furtado foi secretário de saúde, é um homem muito, muito reconhecido. Mas teve esse confronto aí. E me parece, eu vou tentar dar mais real agora nessa nova edição do livro. Mas, amigos, talvez alguém tenha mais questão a levantar? Alguém quer se manifestar? Então, vamos ficando por aqui. Manuel, Pois não. deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Eu tenho conhecido o Piauí a partir do contato com você, do curso e de antes de conversa e tal. E uma coisa que me chamou a atenção, desde lá de 1877, né, é a condição que você reafirmou agora, essa condição de transição, né, uma particularidade entre o Nordeste Oriental. Qual que é o papel? Isso tem algum papel, essa particularidade do Piauí, de ser uma situação
de transição entre dois polos assim que se caracterizaram, porque o Maranhão Pará desde cedo é uma área de mais ocupação, de mais presença, né? Isso tem algum papel, não? Essa transição, essa Tem um condição papel particular? fundamental de manutenção da sociedade, da população, né? Porque, Mário, o extrativismo enseja melhores possibilidades de sobrevivência primária, né? A sobrevivência primária aqui é facilitada, né? Aqui é só a variedade de frutos com os quais o piauiense contou ao longo do tempo, e era uma produção permanente. Mas eu Enquanto pergunto no no lado Ceará, negativo, se isso teve uma influência negativa nesses elementos todos que você tem eu ressaltado. acho que sim, do ponto de vista do desenvolvimento, a necessidade impulsiona. Impulsiona. O paraibano, o cearense, ele tem mais impulso de plantar do que o homem que vive com menos dificuldade de sobreviver. Por exemplo, tem esse aspecto aí. Quem tem mais facilidade de proteína pescado, né, está mais garantido. Quem tem frutos da natureza, quem tem uma fartura muito grande de mel, era o maior produtor de mel, moe uma variedade de mel muito grande, que serviu para as mais variadas destinações, inclusive farmacêuticas, né, de saúde, enfim. A vida era mais fácil. E, sobretudo, Mário, a mentalidade extrativista, ela é mais recuada no empreendimento. E a pecuária piauiense não deixou de ser um extrativismo. Tem interferência humana para a produção da mercadoria, era quase nenhuma, como eu já relatei aqui no começo do curso, as características da pecuária extensiva. A pecuária extensiva piauiense era quase um extrativismo. Era recolher. Era recolher. Agora, era um tipo do recolhimento que só se mantinha sob as condições de tensão permanente, de guerra. Então, ao longo de muito tempo, predominou a guerra direta. Essa guerra só vai ser atenuada quando a pecuária já entra em crise. O último grande embate, assim, mortífero, foi a balaiada. A balaiada matou-se um bocado de gente. E a partir daí, as oligarquias propriamente piauienses passaram a exercer o poder, né? Eu já me manifestei, eu já tratamos disso antes. Eu estou fazendo aqui, sublinhando aqui esse negócio. Nós temos oligarquias efetivamente piauienses apenas no século XIX. Tá? Antes eram poceiros, cerveiros, uma luta permanente. Né? Mas quando a oligarquia piauiense se firmou, ela desafiava o império, cara. Porque, veja, o Barão da Parnaíba, o Conde da Parnaíba, Manuel de Souza Martins, ele se garantiu no poder durante 20 anos, né? Enquanto que no restante era um imperador que nomeava. Na Bahia não conseguiram isso, no Ceará, em Pernambuco, em nenhum lugar, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, não conseguiram isso. E o Piauí conseguiu que um neto de vaqueiro tomasse conta do governo. E foi ele que terminou garantindo uma unidade básica, sabe, no âmbito estadual. Obrigado. Mais alguma questão? Um abraço para todo mundo. Um abraço, Até obrigado. então. Até a Mais uma bela próxima. aula. Tchau, valeu.